viram homens endurecidos, viram homens machucados. Homens machucados. E pessoas feridas, elas ferem e elas também não sabem receber amor. Tem um sol aqui, eu não sei se fica melhor eu olhar mais pro sol para que vocês me vejam ou se eu fico com o olho na tarjeta aqui. Existe muita reflexão hoje de que sobre sagrado feminino, né? Sobre o feminino que foi ceifado, e em que a gente também aborda o masculino que foi ceifado. E o masculino, ele foi ceifado exatamente do direito de sentir. Foram muitos séculos onde os homens já cresceram, né? Já foram ensinados desde muito crianças de que ser forte é não sentir, de que ser forte é ser independente, de que ser forte é, sabe, não fracassar, não saber lidar com as próprias perdas. E quando esse homem se torna um adulto e ele vem passando pelas dificuldades que a vida obviamente vem trazendo, porque a nossa alma está aqui nessa jornada no planeta Terra para fazer uma jornada de experiência de si mesmo, e às vezes a gente vai se enredar em dinâmicas que vão ter a experiência, né? Nós experimentamos a nós mesmos não somente através de experiências somente prazerosas, mas às vezes através de experiências que a nossa mente do ego experimenta como dolorosas, né? Porque dor mesmo não existe. A dor está no significado que a mente do ego dá para aquilo, porque para a alma é sempre uma jornada de evolução. E quando esse homem chega na fase adulta, ele não sabe lidar com as questões difíceis, e muitas vezes ele se fecha, muitas vezes ele nega ajuda, muitas vezes ele vai querer tomar uma atitude um pouco arrogantona, do tipo, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero ajuda de ninguém, eu vou fazer isso sozinho, e ele se cala dentro da própria solidão, como se somente na solidão ele fosse encontrar respostas. De fato, também é uma experiência que essa alma se enreda, mas a questão aqui é o quanto que esses homens nem aprenderam o que é verdadeiramente receber amor, o que é verdadeiramente aceitar a ajuda com amor, e que muitas vezes eles nem sabem o significado do amor, porque amor sempre foi visto através da ajuda. Muitas vezes são homens que colocaram muitas responsabilidades, muitas carcaças e carapaças de responsabilidade. Então às vezes são homens de família que acham que precisam carregar nas costas sozinhos os problemas de toda a família. Seja o problema dos filhos, seja o problema da esposa, seja o problema de quem quer que seja, do irmão, da irmã, enfim. E são homens que aprenderam que amor, entre aspas, é ser útil. E quando esse homem começa a fazer contato com esses lugares dentro de si, onde ele precisa olhar para as emoções, onde ele precisa, ao invés de olhar somente para o filho, somente para a família, mas se olhar também, porque não existe um homem que sustente uma família se ele não dá conta de sustentar a ele mesmo antes. Assim como não existe uma mulher que sustente uma família que não dê conta de sustentar a ela mesma. O indivíduo sempre vem antes do coletivo neste sentido, né? Até se a gente for pensar que Jesus, quando precisava se fortalecer, ele ia para o deserto. E ele ia passar tempo individual com a fonte divina criadora para que ele pudesse retomar a sua própria força. E às vezes esses homens cresceram tão distanciados deles mesmos que quando eles chegam na vida adulta eles carregam o mundo nas costas e não sabem mais o caminho de volta para casa de dentro. E é muito triste ver homens que não se autorizam a redescobrir ou descobrir pela primeira vez. Redescobrir, porque a alma deles sabe. A redescobrir o que é o genuíno amor.
Um amor que nasce primeiro de si mesmo, para depois ele ser vivido para o lado de fora. Esses homens foram ceifados da capacidade de terem a sua própria ternura. E quão difícil fica a vida quando a gente não pode ser terno, quando a gente não pode ser amoroso, quando a gente não pode ser gentil com a gente mesmo. Viram homens endurecidos, viram homens machucados. Homens machucados. A minha total compaixão, que não é pena, compaixão é muito diferente de pena. Eu honro a história de cada um, mas a minha total compaixão a esses homens que foram ceifados do direito de sentir. E a minha mensagem para vocês, se você é homem ou se você quer encaminhar esse vídeo para algum, você é livre para se encontrar com as suas próprias emoções, porque as emoções também fazem parte de quem vocês são. E quando vocês se autorizarem ao sentir, vocês também vão poder sentir de forma mais verdadeira com todas as pessoas que vivem à sua volta. Seja sua esposa, seja sua filha, seja sua irmã, seja sua mãe, sejam outros homens, sejam suas namoradas, suas parceiras, seus parceiros. Seja livre. Você também pode sentir. Você também é amado. Você também tem um espaço que pode ser gentil e amoroso. Você pode largar a armadura, você pode largar a espada. Largue a espada. Eu sei que você talvez tenha achado que você precisava segurá-la porque talvez você tenha encontrado o seu valor através da sua utilidade. E eu tô aqui para te dizer que você é amado não por quanto você é útil, mas você é amado porque você é um aspecto da própria fonte divina criadora. E você merece um lugar. Se permita sentir. Se permita entrar na sua vulnerabilidade. Eu adoro aquela passagem da Brené Brown num documentário que ela tem na Netflix, em que ela fala que os bombeiros são os homens mais vulneráveis e mais fortes e corajosos que ela poderia conhecer. Porque é quando a gente autoriza a nossa maior vulnerabilidade. Imagina, o que não é vulnerável você entrar, por exemplo, num prédio cheio de chamas que pode explodir a qualquer momento. Isso é muita vulnerabilidade. E através dessa vulnerabilidade você consegue demonstrar a sua maior coragem, a sua maior virilidade e a sua maior força. A sua força não está em você negar a sua vulnerabilidade, mas em assumindo muito ela. Entender que ali é onde você pode ser mais corajoso. Todo o meu coração a vocês. Sintam-se amados.